Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe Eu sou a Simone Bastos. e hoje nós estaremos aqui com mais um episódio técnico. Vamos falar sobre calibração de instrumentos da grandeza de pressão. Só que antes de falar, de jogar para o nosso convidado especial de hoje, nós vamos falar um pouco do nosso patrocinador, né, Simone? Quem é? É isso aí. Então, o nosso patrocinador é a SQM Laboratório, um laboratório que realiza calibrações acreditadas pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, nas grandezas de pressão, que é o tema do nosso episódio de Sim, hoje, sim, sim. mas também nas grandezas de temperatura, massa, volume, físico-química e tempo e frequência. Então, aqui embaixo vai estar o site do nosso patrocinador e também o escopo acreditado para que vocês possam consultar e entrar em contato para mais informações. Muito bom, muito obrigado aí, SQM Tecnologia. Se você quer também ser um dos nossos patrocinadores, fique de olho aí na descrição do vídeo. Tem todas as informações ali para você estar fazendo contato, estar procurando a nossa equipe para saber como funciona. E aqui vamos agora ao que interessa, né? Estamos com o nosso convidado aqui, meu amigo de longa data, estudou com a gente, né, Simone? Fez o curso Exatamente. técnico, já esteve aqui com a gente no início dos episódios, falando sobre o curso técnico metrologia. Então, estou aqui com o nosso amigo Marcelo Magalhães, chefe do laboratório de pressão lá do Inmetro, né? Marcelo, fala um pouquinho sobre você, o teu ouvinte quer te conhecer. Olá pessoal, né? Já foi apresentado meu nome, né? Marcelo Magalhães, né? Meu É, nome. meu nome. Então, o laboratório de pressão ele tinha esse nome, né? No Inmetro, mas ele agora é laboratório de metrologia de pressão. Ah, legal, Foi legal, inserido legal. metrologia porque era Mas a laboratório de sigla continua a pressão, mesma, LAPRE? é É, LAPRE, continua LAPRE. só que eles adicionaram metrologia para ficar laboratório de metrologia de Entendi, pressão, né? entendi, Porque Legal. de entendi. pressão poderia ser qualquer outra Mas lá coisa. dentro tem de ensaios de pressão também ou não? É só mais a calibração, né? Então, no laboratório, no LAPRE, né, ensaios a gente até faz, mas nos últimos anos, assim, não tem Não realizado tem nenhum tipo de realizado. ensaio. A gente fez algumas qualificações, né, de alguns sensores para poço de petróleo, Legal, legal. e aí fazia, no caso, um mapeamento de pressão junto com temperatura, e a gente conseguia estabelecer uma curva de calibração. A gente teve uma experiência com instrumentos óticos, né? Sensores óticos, que é por rede de Bragg. Uau! É, faz uma queima na fibra ótica, você gera picos, né, de comprimento de onda em determinada banda de comprimento de onda, né, faixa. E aí tem um deslocamento e também tiveram os pesos elétricos, né? Sim. Peso resistivo. E a gente participou da qualificação de duas empresas que eram fornecedores junto ao SEMPES, né? E aí foi uma experiência bem legal. Muito bom, já começou sério o Gente, bate-papo, né? Mas é vou interessante. trazer um pouquinho para baixo, o pessoal poder. Que já foi, né? Alguns termos Mas eu técnicos achei bem interessante interessantes. como que a metrologia se interage, né? Ele falou duas, Sim, três grandezas ali junto com pressão, né? sim, Muito são as legal relações, isso, né? A né? forma como está interagindo. Então, fazendo até um link que a Simone está falando, né? A gente tem dois grupos, né? Basicamente de medidores de pressão, que é do princípio fundamental e o Ah, princípio sim. relativo. Sim, Né? O legal. princípio fundamental é onde você realiza a grandeza, né? Você tem a força, né? Massa vezes aceleração Sim, muito bom. sobre a área, né? Você tem o princípio fundamental. E os relativos geralmente se liga a outra grandeza, né? Outro fenômeno que é feita uma transdução, né? Sim, Então, por exemplo, no manômetro você tem uma deformação elástica no sensor sim, e mecanicamente você move um ponteiro. E aí você tem uma indicação de pressão, mas por uma deformação mecânica. muito Então bom. você vê que tem dois tipos de medição, dois grupos, né, de Sim, medição sim. de sensores de E pressão. Marcelo, já que a gente já começou a falar da grandeza em si, né? E falando da grandeza, você já começou a aplicar para o instrumento que mede a grandeza, explicou já até mesmo o funcionamento, né? Vamos falar da importância da calibração desse instrumento, né? Por que que calibrar esse instrumento que mede pressão é tão vital aí para a indústria e até mesmo para a sociedade, né? Porque as pessoas que estão ouvindo ali a gente, pode ser que seja um técnico que já calibra manômetros, pode ser que seja apenas um cara do setor da qualidade que está fazendo gestão de um equipamento que tem a ver com pressão. Então, acho que é bom a gente tentar trazer essa clareza aí da importância da calibração. Fala um pouquinho para a gente Eu sobre isso. acho que a preocupação, né, em metrologia, em qualquer grandeza, vai desde o empresário até Sim, o cara lá na sociedade utilizando algum tipo de instrumento,
ou é em alguma atividade, né? Então, se você pensar num empresário, você, por exemplo, com a medição de pressão diferencial, você pode medir vazão, né? Então, por exemplo, se você é um produtor, uma refinaria, né? Então você vai vender óleo, por exemplo, em caminhões-pipa, você tem uma vazão, né? Ou então num oleoduto, você Sim, precisa saber corretamente qual é a vazão que você tem ali. sim, Digamos, vazão, a gente não está falando de vazão, mas a vazão ela envolve sim, uma sim, pressão Exato. diferencial, né? sim, Para você saber o quanto de o elemento que você está vendendo ali, o produto, né? Você está entregando e o cara que está recebendo. Isso pensando no empresário. Na questão de segurança, por exemplo, você tem um GNV no carro, sim, né? verdade. Então você tem que fazer testes naquele cilindro. Então você tem que ter pressões corretas que aquele cilindro de GNV ele vai suportar, qual é a pressão, qual é o fator de proteção Sim, da fabricação daquele cilindro. Se a gente também pensar na questão da área da saúde, né? A gente tem os esfigmomanômetros, sim, né? Então você não vai tomar um remédio, você está com a sua pressão boa, não vai tomar um remédio nem para aumentar ou diminuir sua pressão, né? Pensando assim, se o cara está com a pressão alta, o médico mede e tem uma pressão que está dizendo que está normal. Então, você vê aplicações. Por exemplo, na área de aviação, saber a altitude de uma aeronave pela pressão absoluta, tem como você saber qual é a altitude de um avião. Nossa, a gente tá legal você vendo a falar grandeza isso, né? aplicando em diversas áreas, né? E aconteceu até comigo um episódio desse, né? Eu estava viajando de avião e o avião já tinha viajado quase 1 hora, mas o piloto desconfiou aí da questão da pressão da aeronave, né? E ele falou lá no microfone para todo mundo entender que não necessariamente era um problema na aeronave. Ele estava na dúvida se o problema era o medidor que não estava marcando bem ou se realmente tinha um problema na aeronave. Mas dessa forma não podia seguir viagem e retornou todo mundo. Então, mais 1 hora de volta. Ficamos no aeroporto esperando eles conferirem lá toda a questão da aeronave. Então, assim, é bem importante que esses equipamentos estejam sempre calibrados, né, e funcionando da melhor maneira possível para que realmente, quando tiver alguma diferença de pressão, seja efetivamente do sistema, né, e não do equipamento, né, um erro do equipamento, por exemplo. E aí a gente tem, né, pensando no termo que a Simone está falando, a gente sempre tem os dois lados da moeda, né? O usuário final, às vezes, ele não entende porque existe um laboratório de pressão, de metrologia Exatamente. de De pressão. calibração de E às vezes pressão. o técnico que está ali, né, como nós que fomos formados técnicos, às vezes a gente está ali calibrando um manômetro e não faz nem ideia Da da onde onde que aquilo vai vai utilizar parar? aquilo, né? Sim, sim, Então sim, você vê aí o link, né, o sim. final, A gente aonde talvez tenha até uma ideia de aonde a gente chega. alcance, né? Tipo, chegou um manômetro de 0 a 1000 bar, né? Então a gente sabe que até em algum sistema com a capacidade de até 1000 ele vai poder ser utilizado ali, né? Então o alcance a gente até tem uma noção, mas a gente não sabe e falar Aonde, né? aonde, né? Aonde vai aplicar aquilo, Sim, né? como por exemplo, válvulas de segurança, né? Por exemplo, a gente está falando de Sim. calibração de instrumentos de pressão. Válvula seria um ensaio, né? Mas, cara, eu já vi casos de sistemas onde o pessoal vai fazer um determinado ensaio na válvula, ao invés de tirar ela, trazer ela para a bancada para ver qual é o ponto que ela está abrindo, qual o ponto que ela está fechando, foram fazer esse tipo de teste numa caldeira em funcionamento. E aí, cara, não abriu na pressão que eles imaginaram que ia abrir, a pressão só subindo da caldeira. Conclusão, acidente, e Nossa, 2 técnicos de calibração faleceram meu durante Deus. esse teste que foi de para evidenciar se a válvula estava abrindo ou não na pressão. Então, Caramba. a gente vê como é importante, né, esse conceito do controle da qualidade para os instrumentos de medição. Mas assim, existe alguma norma para esses indicadores de pressão, né? No caso aqui a gente começou a falar e vamos permanecer falando um pouco mais de manômetros, né? Manômetros, manovacuômetros, vacuômetros, transmissores de pressão, manômetros digitais. Existe alguma norma que eu consiga ver ali quais são os parâmetros para eu, agora falando de calibração, né? Para eu saber qual é o caminho que eu devo seguir aí para começar a pensar em calibrá-los. Sim, então, hoje a ABNT tem a 14.105, né? Ela é dividida em duas partes. A parte um fala de equipamentos analógicos, né? Instrumentos de medição analógica, com ponteiro, né? Sim, Por exemplo. E instrumentos digitais, que é a parte 2, né? Então, todos os instrumentos que têm indicação digital, a gente tem a parte 2, 14.105. Então, você tem parte um e parte 2, tá?
E ali tem critérios tanto para fabricação, né, você Sim. determinação de classes, né, de exatidão. Por exemplo, você vai ter um manômetro que você não precise de tanta exatidão, né? Então você vai escolher de acordo com a norma um manômetro que atenda um critério, um De processo. acordo com o E processo do isso usuário, né? vai Sim, depender sim. muito do usuário final. É, E ali também tem a questão da calibração. E ela não fala só da fabricação, fala de ensaios de destrutíveis, né? Para saber a resistência daquele equipamento, sim, a sim. durabilidade e tudo mais. E tem uma parte que fala só sobre a calibração. Inclusive, ela orienta em determinados pontos quais pontos ser feito dentro de Mas ela faixas chega a de descrever o método medição. em si, como faz? Por exemplo, o técnico que está querendo aprender, se ele pegar só 14.105 para querer saber o passo a passo de como faz, ele consegue identificar isso ali? Tipo, olha, precisa de uma bomba comparativa, um gerador de pressão, ele consegue ver isso só lendo a norma? Sim, ali fala do meio que você precisa, né? Dos padrões, especifica, né? Por exemplo, 4 vezes melhor em relação à classe de exatidão quando se trata de analógico, 4 vezes melhor resolução quando se trata de instrumentos digitais, Isso é bem né? interessante. Legal, Explica pra sim. gente o que que é esse 4 vezes melhor. Muita gente tem essa Por dúvida, exemplo, né? você tem uma classe 0,5%, tá, de um manômetro, né. Então você precisaria ter você quer calibrar um de 0,5%. Eu não me recordo agora qual é a letra, né. Sim, Você tem o A4, sim. 4A, São 3A, as né, e classes, tal. né? As classes de cada Então manobra. assim, eu sei que existe o 0,5%, mas isso a pessoa consulta a norma, Sim, né. sim. Então assim, mas o conceito você tem que ter um equipamento que seja 4 vezes melhor. Então, para você ser 4 vezes melhor, você tem que ter um de 0,125%, Sim. por exemplo. Aham. Só que não existe isso por norma. Então você vai achar, por exemplo, um de 0,1%. E Entendi. aí você vai conseguir calibrar esse cara de 0,5%. Ótimo. Isso tratando de analógico, né? Quando você Tá. vai para digital, é a resolução 4 vezes melhor. E aí Legal. até lá, quando eu dou aula lá no cursinho lá, né? O curso Curso técnico. técnico do metro. Cursinho não. O pessoal me perdoe aí de casa, aí, mas é um curso técnico, Aham. tá? Então, eu falo sobre a resolução, que geralmente 10 vezes melhor, né? Sim. Você não vai ter instrumentos que vai medir 0,3, é muito raro, né? Sim, sim. Então, assim, se você tem um 0,5, se tiver um que meça 0,1 ou 0,01, né? Você consegue ter Já essa entrar nessa categoria de ter um proporção de instrumento que eu possa resolução. considerar como padrão, né. Então aqui a gente já está É. falando dessa seleção de equipamentos para considerar um que eu vou esse é meu elemento padrão, que é Uhum. meu elemento referência, e esse é meu elemento que a gente chama de objeto, né, que é o elemento que vai estar sendo Isso, é o padrão calibrado. que vai calibrar esse equipamento de um cliente, por exemplo, né? Lá na SQM lá, por exemplo, o É. pessoal lá, eles vão ter esse padrão, a escolha adequada Isso à aí, porque indicação. geralmente os laboratórios não tem só um padrão, né? Tem uns 2, 3, Isso. 4 e vai usar qual, né? De acordo com o que o cliente pediu. É, Então, se chegou um com uma classe, a gente vai pegar um padrão que seja 10 vezes melhor, né? 4 vezes melhor no mínimo, mas geralmente 10 vezes melhor acaba ficando até mais fácil, porque a gente consegue ver melhor essa questão da resolução. Se eu tenho resolução de 0,1, eu tenho um padrão de 0,01. Então, Isso. fica mais fácil de visualizar, né? E aí tem que escolher, além disso, a faixa de medição, né? Porque em manômetros, dificilmente a gente tem um equipamento só que tem uma faixa muito grande. Eles têm várias faixas e a gente escolhe de acordo com a faixa e de acordo também com a resolução. Então, pode vir instrumentos de várias classes, né? E aí a gente vai escolher o padrão mais adequado. E o cuidado, assim como ela está falando, né? Todo laboratório preza por isso, é a questão da sobrepressão, né? Então, você sempre ter o cuidado, principalmente, né, com o instrumento de um cliente, porque você pode trazer um dano ali, né, prejuízo Sim, ao cliente, mas também pensando no laboratório, você pode danificar um padrão. padrão. Se você Exatamente. está trabalhando com faixas diferentes, você É. pode acabar ultrapassando o fundo de escala, Porque sim. tá? pressão é uma das grandezas que tem muitas unidades diferentes, né, então a gente tem que Esse é ficar um grande muito problema. atento, porque só tem uma unidade no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Mas no dia a dia, os equipamentos são feitos em outras unidades, né, então tem que estar sempre preocupado com essa É. correlação aí entre as unidades.
É, e o importante perceber, falar sobre isso, né? Porque não tem um órgão em si que fiscaliza, né? Se essas escolhas estão sendo feitas corretamente. Mas quando o laboratório é acreditado, ele é RBC, ele passa por uma avaliação, né? Que nessa avaliação um especialista viu se o método daquele laboratório segue todas essas diretrizes, segue todos esses requisitos, né? E acaba que isso é uma avaliação de competência, É. acaba que isso é uma avaliação dentro de requisitos da qualidade. E quando a gente tem um laboratório que é rastreável apenas, pode ser que ele esteja seguindo isso a risco ou não. Eu falo por experiência própria, porque quando eu trabalhei em alguns laboratórios que eram só rastreáveis, o cara pega um manômetro lá que ele tem lá na prateleira dele e ele diz: esse é o meu padrão. Mas ele não está nem aí se 10 vezes mais a resolução, se a incerteza é melhor, se a resolução, ele só pega, coloca lá no dispositivo que gera pressão, compara, vê quanto que está errando e toma ali E uma coisa certificado. importante também é a questão da temperatura, né? Então, o laboratório acreditado, ele também está se preocupando o tempo todo com a temperatura, que também não é fácil de conseguir num Temperatura das laboratório. condições ambientais, você fala, né? Exatamente, porque tem que ficar lá 20, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e é o laboratório frio, né? Então, o pessoal que está calibrando acaba reclamando, por que que tem que ser tão frio? Mas a gente precisa manter essas condições E aí, Marcelo, qual é ambientais. as condições aí de um laboratório de pressão? A norma fala sobre isso? Ou tem outro Fala. documento que fala? Como é que é? Ela fala sobre a condição ambiental, né, de temperatura. Eu não lembro agora se ela fala sobre umidade. A umidade Acho que não não, umidade influencia. não fala. Alguns laboratórios ainda monitoram a pressão atmosférica, é um pouco desnecessário, Sim, mas enfim. E tem a questão de quando é feito em campo, né? sim. Ela determina um limite de variação, acho que não pode ter do início ao final da calibração 4 graus Isso, Celsius. não pode Isso exceder, aí. verdade, É. verdade. E durante a calibração dentro de um laboratório não pode exceder 1. A Então, é variação. a variação do início ao final. Então, se você começou 19,9, você só pode ir até 20,9 Mas ou normalmente 18,9. é 20 mais ou menos 2 graus Celsius, né? Sim, isso Em para o instalações, controle da para o instalação. controle da Mas quando instalação. você inicia a atividade, Não pode não exceder pode a variação. exceder 1 grau Então, Celsius. logo, dentro do método de calibração, você tem que ter, anotar o início e o final, né? Isso aí. Porque senão você não consegue ver essa variação, Minimamente, né? minimamente, né? Minimamente. Se você Tô quiser falando mais isso porque eu já trabalhei em criterioso, locais que o pessoal só anota o início, não anota alguns condições laboratórios ambientais. mantêm até aquele logger, né? Fica Ah, um acrescentando datalogzinho. dados. E aí ele não tem nem a preocupação de estar monitorando, ele só anota para ter o registro ali. E aí quando tem, por exemplo, uma avaliação da CEGEC, ele vai lá e apresenta aquele logger, né? Antigamente, quando a gente começou, era até o termigrógrafo. É, Isso, Aquela verdade. carta Aquela nossa. carta, assim, tem que que ficar ficava uma trocando. canetinha, Meu né? Deus, você foi longe, hein, bicho? E aí tinha uns colegas que não faziam calibração, faziam o calibramento, né? É. Deixa quieto. Aqui, muito interessante, a gente está conversando sobre isso e nesse bate-papo você pode perceber que a gente já falou de vários elementos e agora a gente vai juntar e ver que a gente está montou um setup. Só nessa conversa aqui a gente montou um setup para a gente entender nossa bancada de calibração de um manômetro. A gente falou de um elemento que vai ser o nosso padrão, né? Você deu as dicas aí de o que eu preciso escolher para ter um padrão. Sim. E, obviamente, para comparar a pressão com outra, eu preciso de um dispositivo para A gerar gente isso. costuma chamar de meio, né? Isso, que é o Lá no nosso laboratório meio. eles chamam de um meio de geração. E Eu aí, chamo esse de meio de bomba. geração, vamos lá. Eu chamo de bomba. Pode ser a É, bomba não, sim. comparativa, Porque a o bomba de meio ele pode ser pressão. uma bomba comparativa, pode ser uma bomba mesmo de ar, Sim, né? sim. Pode Mas ser uma agora, balança mas tem que ter um controle de ali, pressão, né? né? Balança de pressão, Eu tô né? falando isso, Pressão. tem que ter um controle, porque eu já visualizei alguns técnicos na ânsia de gerar só a pressão, pegou uma bomba mesmo que você não conseguia trazer um controle que você, de certa forma, estava monitorando esse controle, e ao ligar a bomba, ela saiu do zero e foi sei lá, a 1000 gente, em não segundos. é uma bomba comum, é uma É, bomba de calibração, é uma isso balança de aí. Isso pressão. aí. Como uma bomba d'água, né? A bomba que a gente É, está falando, pessoal, é aquela bomba, igual a bomba d'água, só que ela é uma bomba pneumática, que aí ela pode gerar E ela uma é pressão. controlável, como o sim, Marcos isso falou, aí, né? A você gente consegue Não é controlar. uma escolhe. bomba Normalmente você tem a bomba terrorista. comparativa Liga e hidráulica, desliga, você não. tem uma bomba comparativa pneumática e você tem ela um dispositivo que você consegue controlar ali a pressão que você está Controlar. gerando.
Agora, quando se trata de precisão, né, você não tem só essa bombinha que o pessoal vê no dia a dia em algum laboratório volante, né. Lá no Inmetro vocês conseguem calibrar aí algumas outros meios desse de gerar pressão um pouco mais sofisticados, que seria a balança, né. A Como é que ela balança de funciona aí? pressão, na verdade, ela é um meio, né, como a gente está Isso, falando, isso. como uma bomba comparadora, né. Sim, Então a balança de pressão, ela precisa de um elemento, que é o coração, que a gente chama, né, do sistema de medição, que é o conjunto pistão-cilindro, né. legal. Então, assim, a pressão, a fórmula em física é o quê? Força sobre área. Então, eu tendo um pistão com uma área conhecida, a massa conhecida e conhecendo a gravidade local, com as devidas correções, né, Sim. ambientais, eu consigo gerar uma pressão de referência. E isso com variações de massa, né, são discos que são acoplados, né, a gente tem um porta-massa que a gente apelida ele de sino, Aham. né? Muitos laboratórios chamam de sino, que ele parece um sino mesmo de igreja, né? E aí você coloca em cima do pistão e ali você vai colocando massas para fazer diferentes pontos dentro de uma faixa de pressão, Legal. tá? Muito bom. Aí temos o elemento padrão, o elemento objeto, o meio que vai gerar a pressão. E aí, dentro dos procedimentos técnicos, a gente precisa fazer 2 ciclos de calibração. Então, a Fala um norma ela pouco. recomenda minimamente 2 ciclos, pode ser feito 3. Ela fala entre Ah, 2 e sim. 3, mas digamos assim, o obrigatório seriam 2 ciclos, E quando vocês tá? falam ciclo, o que que é esse É um ciclo? carregamento, né, de pressão, vai Ah, ao máximo e depois você descarrega naquela pressão máxima, vem descarregando até o primeiro ponto, o ponto inicial. legal. Aí você fecha um ciclo e depois você faz a repetição. Isso para quê? Isso pra quê? Isso. Eu ia Já perguntar tu isso leu também. aqui, ó, tu leu a minha mente, ó. Pra que que tem que Pra fazer que isso? tem que Porque nas fazer outras isso? grandezas eu não vejo isso. É. Então, a principal característica, isso é para levantar características metrológicas, né? Aí a norma cita algumas coisas, repetibilidade, esterese, Sim. né? O erro fiducial ou erro máximo admissível, né? Aí fica a critério do laboratório como chamar, né? Mas a principal finalidade do ciclo é analisar a esterese, que é o que interessa para o usuário, né? No laboratório, você não quer um equipamento que ele nunca volte ao zero. Você Sim, quer verdade. sempre que você causar um estresse no sensor, no elemento sensor, que ele retorne à condição Inicial, né. inicial, é o Sim, sim. ideal. Então, com o ciclo, carregamento e descarregamento, em 2 ciclos você consegue ver se a esterese, calcular a esterese, né, que você Legal. faz diferença entre repetições, né. Então, se eu tenho uma subida, eu comparo essa subida com a descida. Então, Sim. a maior diferença se chama o erro de esterese, E esse dividido esse pela erro de amplitude. esterese, ele me faz conhecer, por exemplo, se dentro por exemplo, do meu manômetro analógico, há possíveis erros mecânicos ali, tipo folga, Então, erros de atrito, isso. eu consigo quanto maior o meu erro de esterese, eu posso julgar que internamente ele está dentro dessas condições, assim, inaceitáveis. Então, o próprio erro de esterese poderia ser um critério para eu tirar meu instrumento de uso? Tipo: "Ó, o esterese está muito alto, eu não vou usar mais esse manômetro não". Ele deveria ser um critério para eu tirar ele de Sim, uso? não, ele é um critério, inclusive, isso deveria ser um critério até de fabricação, né. Eh, Foi legal a sua pergunta, porque eu já trabalhei com instrumentação também, não Legal. só com a calibração, né. Uhum. Eu calibrei instrumentando, né. Como eu falei da rede de Bragg, teve uma época que eu trabalhei na PUC, na Legal. Universidade PUC-Rio, e ia trabalhar no laboratório de sensores a fibra ótica. E era eu um dos caras que fazia a instrumentação, a colagem do sensor na membrana. Eu fazia Legal. mesmo com Maneiro, muito resina bom. e tal. Então, o que que acontece? A gente media a esterese ótica, né? De acordo com o estímulo de pressão. A gente foi vendo que havia grande esterese, mas o que que a gente fez? A gente começou a fazer o tal do envelhecimento. Não sei se é um Sim, termo sim, que já vocês ouvi falar. conhecem. Hã, A gente acelera o processo de sim. utilização. É Eu como se des fizesse várias Ver repetições, né? Só que desgaste. num curto espaço de tempo, Sim. você estimula ele à máxima condição. E quanto maior o envelhecimento, a esterese diminuía. Caramba. Hum, Porque ela ia deformando, deformando, deformando. Chegava um momento que ela não tinha mais aquela tal da deformação plástica. sim. Ela só tinha Hum, deformação elástica e retornava. interessante. Então, o instrumento de pressão, na sua fabricação original, os fabricantes, assim,
pessoal que tá vendo aí que é fabricante vai até não gostar, mas Não tá falando o deveria nome? deveria ser um requisito para colocar no mercado para venda, eu acho. Sim, Para legal. você oferecer um produto de qualidade a um cliente, né? Sim, Porque a esterese ela influencia muito. Você pode estar fazendo uma medição carregando e ele vai ter um comportamento, isso não muda. Mas no descarregamento, você vai ter um outro comportamento. Então você vai estar entregando um resultado diferente, sim, sim, sim. tá? E é um critério, né? É um critério de compra, né? Porque o cara sabe que dentro de um determinado período, por exemplo, se ele fosse fazer um teste desse, igual você falou, de temporal, né? Para ver quanto que seria o comportamento daquele modelo de instrumento dentro de um tempo, ele poderia afirmar o fabricante dizendo que num período de 2, 3, 4 anos, o comportamento da esterese daquele instrumento, equipamento, ele vai estar dentro dessas condições X ou Y, né? Sim, eu É já um fui a uma critério. fábrica lá em São Paulo, né? Essa fábrica, eu não posso falar o nome, né? Mas eles vendem por mês 3 milhões de unidades, né? Nossa. Uau, Eles fabricam, inclusive, manômetros para extintor de incêndio, né? Então, Bom. assim, eles fazem o envelhecimento, eu vi. Eles fazem o legal, legal. envelhecimento, tudo certo. Mas não sei, eu não posso afirmar, tá? Aham. Mas não sei se eles fazem esse tratamento de esterese com o resultado depois do envelhecimento, entendeu? Mas assim, não consegui corrigir essa esterese em si, tá? Não tô a fim de tirar esse meu instrumento, de uso. Eu posso considerar esse elemento como uma contribuição de incerteza? Bem, a norma não exige isso. Sim. Ela não exige que a esterese seja utilizada, né? Como contribuição de É, incerteza. não exige. Tem documentos Até orientativos do Inmetro, né? Você sabe dizer se eles falam alguma coisa nesse sentido? Se a esterese Não, é os ou documentos orientativos eles dão alguns incrementos, mas não não falam fala da sobre esse esterese em si. detalhe. Sim, Só que, assim, pela minha experiência, né? Eu vou falar um sim, pouco da minha experiência. sim, A legal. esterese não influencia muito, Legal, né, na legal. capacidade de medição, né? Então, não seria Não seria. meio que insignificante. Mas eu digo assim, pro fabricante colocar aquilo, Pode ser né? que seja relevante Pode a ser que nível seja de relevante para qualidade, venda, para né? venda, para ele Para um conseguir. cliente, Sim, sim. né? Mas Mas para a gente que está calibrando, acho que não vai e fazer muita correções diferença. em relação a erro sistemático, né, que seria o erro direto ali, né? Não tem como, porque isso aí é uma dúvida, né? Não tem como, seria um erro aleatório, né? Então, é só uma previsibilidade que você poderia criar um critério. Você, como usuário, vai comprar um equipamento de pressão. Então, você pode criar esse critério. Se a esterese for acima de tanto, não serve para o meu processo. Legal. Poderia ser assim. Muito bom, Marcelo. A gente vai estendendo a nossa conversa aqui para esse lado um pouco mais de cálculos, né? De valores, de erros e valores de referência. E antes de entrar em incerteza, que eu sei que muita gente que trabalha com calibração Quer de instrumento de saber? pressão quer saber um pouquinho desses detalhes, mas assim, falando de erros e de valores, quando eu vejo a minha tabela lá na norma da 14.105, que são os erros máximos permissíveis. O que são aqueles erros ali de acordo com a classificação dos manômetros, tá? O que é aquele erro? É só a comparação de um instrumento com outro ou ele é um erro que a gente chama de erro fiducial, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que não olha só para aquela tabela pensando em calibração, né? Eu já fui trabalhar em chão de fábrica que o cara estava mencionando que os manômetros que ele tinha que usar lá no submarino dele, lá no equipamento dele, tinha que ser classe A1, tinha que ser classe A2. Tá, mas quando ele fala isso, o que ele quer dizer, né, com isso? Então, aí pegando já mais o final da sua pergunta, Sim. por exemplo, em processo, eu já trabalhei também, só não vendi churrasquinho, né? Mas Vai assim, ver, já vendeu eu sim. já, eu já trabalhei em plataforma, né? Então, assim, na FPSO lá, na P-37, você tinha um operador, cara. O cara ia lá, às vezes o navio tava balançando. O cara não vai se preocupar com um erro de medição ali na hora de fazer a leitura de um manômetro. Eu vi Uhum. várias vezes o cara ia com a pranchetazinha e anotava, né? Hoje em dia deve ser um tablet, né? Não sei Sim, como é que sim, tá. sim. Tem tempo que eu não vou lá. Mas na época tinha lá a pranchetazinha, o cara com a caneta, ele anotava. Ele não ficava olhando um certificado de baixo para fazer correção. Sim, sim. Então, se você pensar na classe, se eu digo assim, o erro máximo admissível
de um manômetro, né? A3. A3 eu não sei se é 0,25. 0,25%. Vamos dizer que seja, tá, pessoal É. de casa? Desculpa se eu estiver errando no número, mas vamos dizer que um A3 seja 0,20, que eu tenho uns alunos, né? Os alunos depois vão pegar no meu pé na aula. Pô, professor, você ensina pra Dá, gente um negócio aqui, dá lá teu na jeito. aula. Mas não é isso, gente. É só questão da memória, entendeu? Que tá assim, né? A idade tá um pouquinho avançando pro nosso Então, Mas lado, acho que é né? isso, Simone? acho que é isso Infelizmente, mesmo, é né? isso mesmo, acho que é isso Eu mesmo. eu tô com 35 anos, né? Mas é brincadeira. Mas, Uai, ainda bem que a gente estuda Isso junto, você né? exagerou. Aí agora eu vou pegar no teu pé, mas vai lá. 85 eu também tenho. mas enfim. Então, assim, o cara ele tem o 0,25%. Se ele quer um equipamento de 0,25%, ele não está preocupado se vai estar 0,3%. Se tiver dentro de 0,25%, ele não precisa fazer correção nenhuma. Ele aceita que aquele resultado é aceitável, Tá, mas tá? 0,25 em relação ao quê? Ah, sim. Então, o 0,25% que a gente está mencionando, ele é relacionado ao fundo de escala. Então, por exemplo, se o manômetro ele é de 0 a 100 PSI, tá? Então, seria o valor que eu li ali no momento, a diferença, né, daquele valor, né? Isso na calibração, né? Sim, Em comparação ao valor de referência que eu vou ter de um padrão, então eu vou ter uma diferença, essa diferença dividido pela amplitude, que é o 100, né? Vezes 100 para ser percentual, porque é relativo. Então, aí eu vou ter algum valor que deveria, né, estar sim, dentro de 0,25%, isso aí, muito bom. tá? Isso aí seria essa especificação. Só que na hora que você está fazendo uma medição, você não tem como saber Isso, fazer essa conta. Você já vai ter um resultado no certificado. isso aí. Então, por exemplo, Legal. quando você compra um serviço, né, de um laboratório de pressão, você vai ter lá um resultado de um erro máximo ou um erro fiducial, Isso. tá? Então, esse valor lá, de acordo com o seu processo, você vai ver se ele afeta ou não, serve somente para parâmetro. Sim. Porque as correções, né, eu sempre gosto de falar sobre isso, o ideal é que você faça a aplicação de uma curva de calibração, né? Ou em cima dos erros pontuais, que tem que ter uma tabela, né, também de erros Eu ia pontuais. perguntar isso. É linear, normalmente, os manômetros? Isso é verificado? Então, a curva de calibração ela é admissível para erros, né? Falando de erros de medição, geralmente a gente utiliza como linear mesmo, é conhecido como equipamentos lineares. É claro que tem alguns que dão Legal. Sim, sim. mas é amplamente utilizada a curva de calibração. Muito Legal. bom, cara, porque a gente está falando sobre isso, porque isso, para determinados tipos de indústria ou uso em si, né? Dentro desse critério que você está falando, de correções, isso no laboratório, a mentalidade é muito fácil de se entender, né? Você vai analisar o certificado, pega o erro, faz as correções e vê o impacto da incerteza, etc. Mas o cara o seu João lá, né, que está lá na Sim, plataforma, sim. então, ele acaba olhando o certificado, e o que que eu faço com isso? Aí entra a avaliação de conformidade, né? Ele vai decidir o que que ele faz com aquele manômetro ou não. Ele vai e tira de uso. Tira de uso. Ele, ó, não vou mais utilizar esse manômetro em si, e obviamente o tempo pode ter influenciado para o Alguns comportamento dele estar os assim. modelos a gente consegue também ajustar no laboratório, né? Então, a Sim, gente vê tem se a está questão do dentro ajuste. da Tem a faixa, questão de do erro máximo limitação permitido. de faixa de uso, Marcelo. Eu acho que isso é possível acontecer. Tipo, o erro daquele instrumento começou a aparecer mais a partir de 900 bar. E ele tentar trazer o uso daquele manômetro só para até 500 e não permitir o uso mais daquele manômetro acima daquilo. Você acha que essa informação desse erro pode me ajudar nessa regra de decisão? Sim, porque, por exemplo, as classes mais inferiores de manômetros, inclusive, elas têm faixas distintas de erro máximo. Faixas de 25 a 75% da faixa do equipamento, ela tem uma classificação e as extremidades têm outra. Legal, isso, a Valores classe, distintos. a É a própria norma classe fala classe D, A, B, C, não sei se é não, é C, C, D, A, B, C, D, acho que vai falar tem umas até distinção. 75%, depois acima disso, Isso. verdade, Então, verdade. se você puder usar o equipamento, né, dentro desse 25, 75% da faixa, ele vai estar melhor, né? Sim, sim. Aí a gente, às vezes, até, para ser mais criterioso, adota como todo, né? Para um laboratório, pensando em um laboratório, não no usuário final, né? Então, assim, a gente tem duas vertentes de pensamento, né?
É tipo assim, dentro do laboratório, eu vou me preocupar o quê? Com as aplicações de correções o máximo que eu puder. Sim. Agora, o usuário final, a gente até recomenda. Cara, você não tem lá no chão de fábrica. É difícil, né? Quando você vai no chão de fábrica, você vê que é uma correria, produção e tal. E a gente recomenda, pelo menos a análise da incerteza, né? E o erro máximo associado ali, para ver se não vai, digamos assim, interferir em nenhum processo, né? Muito bom, Marcelo. A gente está tendendo já ao final do nosso episódio, só que eu tenho visto que, ultimamente, muitas pessoas têm optado pelo uso de softwares para fazer certificados de calibração. Eu queria saber sua opinião sobre isso, porque a gente sabe da complexidade que é para fazer a estimativa de incerteza para essa área de pressão, né. Tem várias contribuições de incerteza ali, envolve a própria incerteza tipo A, envolve resolução do instrumento. Então, se ele for analógico, é uma resolução, é um tipo de distribuição, se ele Sim, for digital, é outra. Aí tem a esterese, vai levar em consideração isso? Não. Tem a sim. deriva do instrumento. Então, dentro de todas essas contribuições de incerteza, né, com a sua experiência, você acha que é melhor ficar ali no convencional ali usando planilha Excel que você consegue controlar e ver ou não? Você acha que a tecnologia nova aí dos softwares consegue dar conta de colocar todos esses cálculos aí para funcionar? Vamos lá, eu sei que você tem opinião sobre isso. Então, apesar de eu ter tido uma adolescência muito eh, enjoado, né? Mas hoje eu procuro muito ser imparcial, né? Então a gente conhece colegas que fazem isso, né? Software e tal, e eles vendem, né? Então, assim, eu não posso chegar e falar que, ah, não, esse não funciona. Sim, O que eu digo é, se hoje você vai montar um laboratório, né? E você quer ter uma planilha, ela tem que ser validável, né? sim, Tem que ser sim. passível de validação. Então, assim, se é um software comprado, né, comercial, ou se foi montado, né, dentro do próprio laboratório ali com o conhecimento, vai ter que ser validado. A validação vai ter 2 funções aí, né. No caso, você vai ver se o resultado final ele está batendo com uma outra metodologia de cálculo, e também o conhecimento do cara que se diz S- signatário do laboratório. Isso aí, Então, verdade. essa é a importância de você ter a validação. Mas assim, eu não sou contra software, mas eu prefiro, agora falando de opinião pessoal, eu prefiro o Aham. Excel, o famoso Excel, né? Hoje a gente vê uma geração até mais difícil com o computador, né? A gente até conversa lá em casa que a gente viveu uma geração que a gente era de uma geração que a gente ensinava o nosso pai a usar o computador, agora a gente ensina o nosso filho. É verdade. Verdade, Então a verdade. gente é a geração do É computador. verdade. Então, por ser meio raiz, digamos assim, eu prefiro a planilha, né? Para mim é muito mais fácil identificar, porque às vezes você vai comprar um software, ele é fechado, e É, aí você vai ter tive um muito problema problema. com isso. E a gente, como é da qualidade, né? Simone aí, né? Especialista, você também. Então, assim, qualidade é melhoria. Então, assim, vai ter algum momento que você vai, talvez vai ter que modificar ali Sim, aquela planilha, né? Aquele software. É. E aí fechado já fica mais blindado, né? sim. Mas assim, eu não sou contra. Tem caras que fazem aberto para o usuário, coloca uma senha master, né? A gente mesmo já trabalhou junto, né? Numa empresa Sim, que tinha lá um programa que tinha senha master, só ele, o cara sim. responsável Toda poderia modificar, modificação fazer que precisava fazer, modificações, ele tinha que ir mas nele, né. assim, eu prefiro o Excel, né? Se eu Sim, for dar uma opinião, eu prefiro, mas dá trabalho, né? A gente sim. consegue ver melhor ali o que está A minha acontecendo, né? pergunta, né, o Marcelo respondeu bem, nem envolve tanto, se o software tem que deixar de ser utilizado ou não, mas é porque a gente conhece a complexidade de algumas calibrações, né, por exemplo, pressão, físico-química tem alguns elementos que É, são um poucos volume complexos, também. volume, né, tem alguns elementos ali que precisa derivar, temperatura dependendo do que você está calibrando de temperatura, você tem que fazer algumas correções Tem ali que de fazer a curva de calendar e tal, curva de calibração, tem que fazer a calibração. incerteza da curva de Isso aí, calibração. Então, isso Isso aí, aí. isso aí. são os Eu trabalhei no cálculos. laboratório de pressão durante um bom tempo, que eu fiquei anos trabalhando lá, sem o pessoal saber o que que era não linearidade e sem fazer incerteza da curva, né. Eu fui entender isso depois
de muito tempo. Então, tem muita gente aí de laboratórios É. rastreáveis que não conhece as contribuições de É, certeza exatamente. necessárias É, para essa isso me grandeza lembrou de de uma pressão. frase que assim, gente, se estiver muito fácil, tá errado, tá? Igual academia. Se estiver muito fácil, tá errado, Verdade. porque não é Para fácil. pra pensar, é verdade. Eu costumo falar isso também, os alunos até ficam meio chateados, né? Eu gosto muito do sofrimento, cara. Meu Deus. Não, sério, Carrasco. Sim, ele aperfeiçoa a gente, verdade. né? Sim, sim. É o A professor facilidade, Carrasco, tá como vendo? a É, Simone, como a É Simone disse, verdade, a a facilidade não facilidade ela não vai te desenvolve. levar a lugar nenhum, te verdade. deixa Ela acomodado, denuncia algo, né? ela acende um alerta, né? Tá muito É. fácil um alerta. Marcelo, a gente indo para o final, agora indo mesmo, tá? Olhando para frente, quais são as tendências que você vê aí na metrologia, na área de pressão? Você tem alguma coisa, você estando ali no Inmetro, no Lapre, o que que você tem visto ali de interessante ali? Que eu sei que o Inmetro tem muito essa questão do desenvolvimento, da pesquisa. O que que você vê da grandeza de pressão aí, que são tendências aí para o futuro? Então, a questão da grandeza, né, como em outras, né, a grandeza-pressão, a gente tem tentado, né, em pesquisas, chegar na alguma constante da natureza, né, que hoje a tendência do sistema internacional é você ter padronização por constantes da natureza. E a gente já existe alguns padrões, né, a nível internacional, mas assim, o Inmetro na área de pressão ainda não está nem engateando, né? Precisa de mais investimentos e tudo mais. A gente teve um episódio que a gente falou um pouco mais sobre isso, né? Vocês podem procurar aqui, que é sobre rastreabilidade metrológica do que o Marcelo está falando, que seria o padrão internacional e o padrão nacional do Brasil, que hoje em dia é um padrão que fica lá no Inmetro, não é isso? Como é Você que fala tá? de quê? De De pressão? pressão. Não, de pressão hoje é um conjunto de pistão cilíndrico, são vários, né? Sim, Para determinada várias faixas, né? A parte de vácuo também a gente falou muito pouco aqui, né? sim, Tem verdade. a parte de vácuo, porque na verdade vácuo é pressão negativa, Isso, Quase a né? mesma Então, coisa. A gente e tem falou a de mano modalidade vacômetro, e a vacômetro. modalidade de pressão absoluta, que é uma outra, né? Você tem a questão do zero absoluto, só muda isso, né? Mas então, hoje a gente tem pistões, né? E esses pistões são enviados para fora, calibrados por outro Instituto Nacional de Metrologia, né? Geralmente a gente tem mandado para a Alemanha, Inglaterra, né? E esses padrões são calibrados e a gente faz a transferência, né? De rastreabilidade, vai disseminando, né, a grandeza e para trazer rastreabilidade aos laboratórios. Mas o ideal é que não fosse dessa forma, né? Uma das formas que a gente tem estudado também seria o dimensionamento desses pistões dentro do Inmetro. A gente não Legal. precisaria mais mandar para fora. Em Legal. dimensional determinar a área. Muito Porque a bom. gravidade a gente tem, né, pelo Observatório Nacional. Sim, A massa a gente tem por um laboratório dentro do Inmetro. sim. As questões ambientais também. Tá, E tá a todo área, a gente monitoramento. só não tem a medição de área, que é complexa. Não é medir uma área com um paquímetro ou um micrômetro, né? Sim, Tem sim, que ver sim. questão de circularidade, composição de áreas, né? Que você precisa ter a determinação da área do pistão, do cilindro, com a composição. Não é assim, é só para a Sim, gente sim. entender, né? Mas é Aham. bem mais Uhum. complexo do que isso. Seria uma forma de fazer padronização primária, participando só de comparações internacionais, né? Porque assim, o pessoal de casa pode não estar entendendo, mas como é que você vai garantir se você não manda para lugar nenhum? Você faz Sim, sim. comparações com outros laboratórios para chegar a uma unificação, chegar próximo a um valor de referência, né? Muito bom, Marcelo, sua presença aqui, pô, excelente. A gente está trazendo essa temporada nova de conceitos técnicos, metodologias, está trazendo especialistas. Então, trazer você aqui para falar um pouco sobre calibração de pressão, sendo uma referência na área, chefe do laboratório de metrologia de pressão do Inmetro, para a gente se sente honrado e, de certa forma, queremos te agradecer muito. Para finalizar, se você quiser olhar para a câmera ali, dar umas dicas a mais para a pessoa que é técnico, até mesmo para o empresário, algumas coisas que você tenha lembrado aí, dá umas dicas finais aí sobre o processo de calibração, de instrumentos de pressão, algumas coisas envolvendo essa questão de critério de aceitação, o que você sentir de falar, você pode ficar à vontade. Primeiramente agradecer, né, a vocês, né, pela oportunidade, né? Fico muito honrado, né? Eu gosto sempre de ser humilde porque eu acho que a soberba não leva a gente a lugar nenhum, né? Eu acho que teria até outras pessoas mais importantes, talvez a tá falando aqui, né? Pessoas que foram mentores para mim Sim, também nessa área, né? Mas eu sou grato aí a vocês pela oportunidade, né? E a dica que eu daria, assim, para você que quer hoje montar um laboratório,
é a questão de investimento, né? Como a gente trabalha com pressão, a gente trabalha muito com a questão mecânica, né? Então a gente precisa de conexões, ferramentas, né? E assim, eu falo isso por experiência, visitando outros laboratórios, eu vejo às vezes o técnico fica desesperado. Ele às Sim, vezes não tem uma ferramenta adequada para sim. apertar uma Conexões conexão, apropriadas. né? E assim, o empresário ele tem que ter a consciência de trazer uma condição boa de trabalho, né, para o técnico e a questão da segurança, né? Sim, Porque muito se eu É bom. trabalho com verdade, ferramentas inadaquadas, verdade. conexões inadequadas, eu posso ainda causar um acidente, Com certeza. prejuízo para a saúde do Já vi cara muitos. e prejuízo para todo o laboratório, no caso a empresa, né? E é isso, né? A questão de investimento em recursos e pessoal, né? E valorização, né, de pessoal também, que é uma coisa que a gente tem visto, né? Às vezes você vê um cara dentro de uma empresa, ele adquire muito conhecimento, e aí de repente surge uma outra oportunidade, o empresário às vezes não tenta nem segurar o cara e leva todo aquele conhecimento, né? Isso, o cara tem que É, reiniciar aquela etapa de. Enquanto isso, tá batendo na porta as isso aí. calibrações e não tem quem faça. Isso para o empresário. E para os técnicos, né, que eu dou aula para muitos alunos hoje em dia, né, que se formam técnico, é a questão do comprometimento, né? Que a gente tem visto assim uma baixa adesão a comprometimento, né, das pessoas. E é isso, deixar aí o meu recado, sejam comprometidos com os meus amigos aqui, né? E é Obrigada. isso aí. Sucesso aí para vocês aqui e você de casa também. Muito obrigado, Marcelo. A gente agradece o Marcelo por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. E foi muito rica a nossa conversa, te agradece. Queremos agradecer também, tá, ao nosso patrocinador, a SQM Calibração. Então, você que ainda não conhece a SQM, tem as informações que a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, informações que estão no vídeo também, o site, tá, o e-mail comercial. A SQM é acreditada em diversas grandezas, temperatura, umidade, volume e massa específica, físico-química, calibração de pressão, tá? No range ali até 1000 bar, tá? Você pode estar entrando no site, conhecendo todo o escopo. Então, pesquise sobre a SQM, calibração RBC, tá? E fique por dentro aí de um dos nossos patrocinadores. Obrigado, SQM, aí, por estar patrocinando os nossos episódios, tá? E você que ficou aí, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do nosso Pode Avançar e fique atento aos próximos que virão. E você que gostou desse episódio, curta o nosso episódio, se inscreva no nosso canal para ficar sempre atento, todas as novidades. Toda semana a gente está lançando vídeos novos aqui, falando de metrologia, tá? Se tiver ainda alguma dúvida sobre essa questão de grandeza de pressão, de calibração ou mesmo de usuário, deixe aqui nos comentários que teremos o maior prazer em responder você. Tchau, até a Tchau, próxima. até a próxima.